Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Conexão Essencial. E hoje convidamos o casal inspirador, que são atualmente meus mentores. E hoje vocês vão conhecer uma história inspiradora. Esse casal tem 3 filhos, uma família linda, em que inspira milhares de pessoas a ter uma liberdade financeira e geográfica. E esse casal, ele vai mostrar para vocês uma lição de vida, de como conquistar os seus sonhos de forma equilibrada. Sejam bem-vindos, Leonardo e Cris na Cereja. Oi, Camila, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. É uma grande alegria dividir essa trajetória com você e participar desse momento aqui também de estreia. Pronto, sou muito feliz por esse momento. Nosso primeiro episódio, nosso casal inspirador, que é Leonardo e Crisna, foram as primeiras pessoas que me mostraram esse modelo de negócio, que é a do Terra, que começamos a empreender essa jornada há mais ou menos 5 anos no mercado. E aí, eu quero saber de vocês um pouco sobre a história, como tudo começou, e como foi esse processo de ter uma transformação na sua vida, em todos os sentidos. Para quem não sabe, eu sou formado em engenharia mecânica e tive uma experiência antes como militar, como oficial do Exército, e depois que eu saí do Exército, fui trabalhar na indústria, e lá na indústria foi o momento onde eu tive essa oportunidade, né, de poder ver o que eu não queria fazer da minha vida. Então foi aí que eu decidi começar a empreender. Eu sempre tive algumas ideias, mas não passavam de ideias, né, amor? E barrava no financeiro. Até que eu tive a oportunidade de poder empreender no ramo de ensino à distância. Então eu abri uma franquia. Comecei com essa franquia em tempo parcial, então isso exigia de mim uma rotina muito cansativa, né? Porque eu passava o dia na indústria e à noite eu ia tocar a empresa, né? A franquia, e daí a gente já estava em 2018 na terceira empresa, na terceira franquia, e foi que a gente conheceu a do Terra através do convite de um amigo, do qual somos eternamente gratos, né? Sem esse convite nós não teríamos conhecido essa oportunidade. E me apresentando também, falando um pouquinho de como era a nossa história antes, eu era funcionária pública, formada em Direito, já trabalhava no Ministério Público Estadual há 8 anos e tinha uma rotina equilibrada, vamos dizer assim, confortável. Só que quando eu entrei no serviço público, eu ouvi que você fechava 2 portas, a porta da riqueza e a porta da pobreza. Isso me chamou bastante atenção, principalmente quando eu tive mais uma filha. Eu vi que precisava, sim, arrumar uma forma de aumentar a nossa renda e ter tempo de qualidade com os nossos filhos. E foi nesse momento que a oportunidade bateu na nossa porta, e a oportunidade, ela não bate 2 vezes. Uma boa oportunidade, você tem que saber analisar e aproveitar. Apesar de não me sentir pronta para empreender, a gente nunca está pronto para começar algo novo, então você precisa começar mesmo assim. E ali eu decidi iniciar minha jornada, aproveitando o desejo do meu marido de já empreender e ser muito mais ousado nesse aspecto. Eu já fui mais pelo produto. Eu vi que o produto fazia sentido. Se fizesse sentido para mim, poderia fazer sentido para outras pessoas também. E essa foi a melhor decisão profissional que nós tomamos até então, de transformar a realidade da nossa família. E falando sobre oportunidades, é interessante a gente destacar que muitas das vezes as pessoas deixam passar oportunidades. Eu aprendi que na vida nós temos 3 oportunidades. Nós temos a primeira oportunidade, nós temos a melhor oportunidade e nós temos a última oportunidade. Quando eu conheci do Terra, eu falei assim, e se essa for a minha última oportunidade? Foi aí que a gente agarrou com unhas e dentes, né? E a gente falou, a gente vai fazer esse negócio acontecer. A gente começou a aprender, começou a se desenvolver, encontrou pessoas maravilhosas no caminho, como a Camila, que vem compartilhando com a gente nessa jornada há praticamente 5 anos. E hoje a gente consegue abençoar, né, e impactar milhares de pessoas, né, no Brasil todo. Como casal inspirador, como já falei para vocês, tenho muita gratidão por todo esse processo de desenvolvimento de pessoas. E eu faço uma pergunta em relação aos desafios que vocês enfrentaram nessa jornada. Não foi fácil, né? Não tem sido fácil, tenho certeza. Mas quais foram os desafios que vocês enfrentaram, como assim, de ou desistir do negócio, ou pensar em desistir, ou aquilo que você pensou realmente em desenvolver algo que mudasse a vida de vocês? O que foi um ponto mais forte na decisão de vocês continuar e persistir? Eu compartilho, até conversando há um tempo atrás, né, que eu nunca pensei em desistir desse negócio, e eu sou sincero de todo o meu coração, e eu sempre tive essa clareza, porque como eu já tive algumas experiências no mercado de trabalho, eu costumo dizer que quando você não sabe, na verdade, quando você sabe para onde você quer ir, né, as outras opções elas não importam mais.
Então, como eu já tinha tido essa experiência, sabia que nenhuma outra ferramenta de negócio ela poderia oferecer para mim liberdade de tempo, como eu gostaria de ter, eu falei assim, não, vai ter que ser com do Terra. Tem um grande mentor que ele fala, né, as coisas não são difíceis quando você não tem escolha. E aí eu falei assim, eu não tenho escolha, então eu vou fazer do Terra acontecer. Para quem conhece a nossa história, a gente foi pai cedo, nós somos pais aos 18 anos, e desde então a gente já começou a trabalhar e estudar. E aí eu não tive a oportunidade de crescer, né, de ver o meu filho crescer. Eu sempre estava trabalhando, acordava cedo, ele estava dormindo, eu saía de casa, ele estava dormindo, quando eu chegava ele já estava dormindo, então eu não conseguia aproveitar. Então eu acho que isso foi muito forte para que eu não desistisse desse negócio. Se eu for relatar um ponto assim de total desafio, é quando a gente estava numa exaustão muito grande, com um filho adolescente que foi durante muito tempo o único filho, o único neto. Então o desafio dele está no momento de pré-adolescência, com 2 bebês em casa também, dividindo a atenção. E a gente trabalhava no tradicional, já estava empreendendo em tempo parcial, porque a gente entendeu que a forma inteligente da gente gerar riqueza era trabalhando em tempo parcial com um negócio que pudesse nos dar liberdade financeira. Então, a gente trabalhava no horário comercial para pagar as nossas contas e no tempo parcial para gerar a liberdade que a gente tanto sonhava. E ali com as 3 crianças foi muito desafiador por conta dessa exaustão emocional e física. E eu me lembro de um ponto que para mim é chave. Eu e o Léo, a gente estava no banheiro do nosso apartamento, inclusive quando nós éramos vizinhos ali, e a gente via outras pessoas avançando no negócio e a gente não. E a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente se compara com as outras pessoas e isso pode trazer a desistência. Então a gente precisa sempre olhar para a nossa trajetória e ver de onde viemos e para onde estamos querendo ir e valorizar a nossa trajetória. Então a gente sabia que a gente tinha que se comparar com a gente mesmo. Com os nossos sonhos, com o que nós tínhamos avançado em termos de medos. E a gente conversou e falou assim, olha, tem uma galera avançando e a gente continua parado aqui. E a gente tem todas as justificativas para isso, para não avançar. Só que essas justificativas não vão nos tirar do lugar. Então ninguém vai ter pena de você. Ninguém vai ter pena se você não está conseguindo, se você está com dificuldade financeira, se você tem desafio com seus filhos. Ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer. Então essa jornada de persistência, esse momento de decisão, e foi bacana porque a gente fez isso junto, a gente entrou nesse consenso. De fato, não vamos ter pena de nós mesmos. Vamos mudar essa trajetória e fazer o que precisa ser feito, ainda que estejamos cansados. E uma coisa que é um grande desafio que eu percebo em relação ao trabalho para empreender é conciliar a questão do tempo, do trabalho tradicional e também com a família. Então, assim, quais são os desafios que vocês enfrentam tendo 3 filhos, uma jornada de trabalho bem intensa, mas mesmo assim, o que vocês podem falar para as pessoas em casa que estão assistindo a gente hoje, que possam superar isso e o melhor, tendo uma liberdade, tanto de espaço aonde vocês podem construir o seu negócio, como também financeira? Eu vou dar uma dica, porque assim, o nosso modelo de negócio, ele é um modelo mais específico, né? A gente passa por aquele início onde a gente vai dedicar um tempo e o nosso retorno financeiro, ele vai crescendo, né, gradativamente, até que você consiga substituir, se você quiser, tiver interesse, né, e ter dedicação exclusiva com o do Terra, né, com o modelo de negócio. Então, quando a gente fala assim de rotina de trabalho atual, é totalmente diferente da que nós tínhamos antes, porque tem a atividade, antigamente a gente tinha a atividade principal e a gente fazia do Terra em tempo parcial, né? Então, como que eu vou conciliar o tempo, né, com isso? E tem a dica também para todo empreendedor de uma forma em geral, independente se ele está com esse modelo de negócio, que é o marketing de relacionamento, ou se ele tem outra empresa em outro segmento, né? Então, o que eu digo pro empreendedor do marketing de relacionamento é ele entender que isso é uma fase, é um período, não é a vida toda. Então, ele vai sacrificar um período para que ele venha desfrutar da liberdade que esse modelo de negócio ele oferece. De fato, se você trabalhar de forma profissional. E quando eu falo de forma profissional, não é dedicar 8, 10 horas por dia, é dedicar 2, 3 horas por dia de forma inegociável. Então, isso é muito importante, eu como consultor, eu ter isso em mente. Nossa, eu vou abrir mão de algumas horas durante a semana para que de 2 a 5 anos eu tenha a liberdade de poder fazer o meu próprio tempo e não ser escravo de uma rotina, né, semanal de trabalho, né? Então isso é muito importante. Para quando eu falo para um empresário, empreendedor do tradicional, é você entender que não existe
equilíbrio, né? Eu falo para as pessoas, elas querem viver o mundo do equilíbrio. Ah, mas eu vou conseguir ter tempo com todo mundo? Vão ter fases, né? E você vai ter que harmonizar isso daí com a sua família. E aí você saber também ponderar. Você ter um dia da sua família, um dia dedicado a ela, e aí você entender que o seu negócio ele vai exigir de você para que ele possa funcionar bem, saudavelmente, né? Então tem empresário que às vezes ele quer sair de casa tarde, porque não, eu mereço, mas infelizmente existem negócios que exigem você abrindo e você fechando esse negócio, para que ele tenha sucesso, né? E uma coisa muito importante que eu queria perguntar para você é o seguinte: como esse modelo de negócio, né, que a Luterra nos proporciona, que é a venda direta, trouxe para vocês hoje mudança real de liberdade geográfica e financeira? Então, além de empreender com doTERRA, nós somos cristãos e posso dizer que desde que a gente começou a empreender com esse negócio, já começou a se tornar um sonho essa questão da liberdade geográfica. Como eu trabalhava no serviço público do estado do Maranhão, eu não poderia me ausentar nem pensar em morar em outro lugar. E o Léo, ele tinha franquia na cidade. Então, para se ausentar é mais difícil também. Apesar de ser uma franquia nacional, eu não poderia. O polo era local. Principal. Então, nós recebemos uma palavra de mudança geográfica, pedimos uma confirmação do Senhor e, graças a Deus, sentimos essa liberdade de transicionar sem se preocupar com o nosso rendimento financeiro, sem se preocupar com os custos da nossa família. Então, eu acredito que o doTERRA, a oportunidade de empreender com doTERRA, ela apareceu já nos preparando para esse momento. E não só a gente, qualquer pessoa consegue ter liberdade com esse negócio, liberdade não só financeira, emocional, mas uma liberdade geográfica, porque você consegue trabalhar de qualquer lugar por esse modelo de venda direta. É uma empresa global que você consegue trabalhar não só na sua região, não só no seu país, mas em qualquer lugar em que doTERRA já faça distribuição, você consegue fazer negócio. E isso foi algo que nos chamou muita atenção, esse modelo inteligente de trabalho. E você não perde aquilo que você construiu, né? Em São Luís a rede continua crescendo, os líderes crescendo, líderes avançando, e isso foi interessante. De 2018 ainda apaixonados pelos produtos. Recomprando, indicando. Isso. Então isso é incrível, né? Quando a gente fala sobre esse modelo de negócio, é algo que para mim é apaixonante, foi o que me chamou a atenção e eu vi que valeria a pena demandar energia para construir isso. E eu digo que a gente está só no começo, né? A gente não tem nem uma década. E então, Curitiba não é o ponto final. Muito bem. Em relação aos filhos, assim, o que mudou no tempo de qualidade em relação à família de vocês, após essa liberdade geográfica, em relação ao que a doTERRA pode proporcionar para a família de vocês? Eu vou falar por mim, como pai. Então, o nosso filho mais velho, que é o Heitor, eu comecei a desfrutar dessa liberdade de tempo quando ele tinha 10 anos. Então, durante esse tempo todo, a minha rotina era sair de casa cedo, ele estava dormindo, eu chegava, ele já estava dormindo. Teve um período que eu conseguia almoçar com ele, mas eu não conseguia jantar e nem colocar ele para dormir. E daí, quando a gente chegou nesse nível, que é o tão sonhado diamante, eu passei as franquias e daí eu consegui ter essa liberdade de poder acordar com meu filho, poder levar ele para a escola, poder almoçar com ele, poder à noite estar junto dele, colocar ele para dormir, jantar com ele. Então isso daí foi muito forte para a gente. E estar junto nesses pontos principais, né, do crescimento dos bebês. Hoje já estão com 5, 6 anos, mas a gente conseguiu aproveitar muita coisa. Eles praticamente aí vêm vivendo essa rotina junto com a gente há 4 anos. Então a gente tem uma vivência totalmente diferente, tanto que eles não sabem o que é a gente trabalhar o dia todo, né? Às vezes a gente vai sair para uma reunião, papai, mas fica aqui. Ou então, papai, vem ficar comigo. Aí eu falo assim, filho, mas papai tem que ir agora na reunião. Poxa, mas o senhor está saindo para trabalhar. Para eles não é algo normal. O que para o Heitor já era comum não ter o pai, para ele já é comum ter o pai e a mãe presente o tempo todo, né? Para mim mudou completamente. Porque, inclusive, um dos sonhos que eu tinha dentro desse negócio é algo que para outras pessoas pode parecer simples, mas era almoçar com o meu filho, que eu almoçava ali a quentinha no trabalho. Então, eu tinha um desejo de ter aquele tempo de mesa, de qualidade, e eu valorizo muito isso. E, como o Léo falou, hoje os nossos filhos, eles vivem uma realidade que eu sei que, infelizmente, muitas pessoas não podem, não conseguem. E não é porque não querem, é porque ainda não conhecem uma possibilidade de empreender que traga essa liberdade. Porque
que eu acredito que é o desejo de todo mundo ter esse tempo em família, mas muitas vezes as pessoas precisam honrar com compromissos financeiros, quer dar uma boa educação para os seus filhos, e a única solução que elas conhecem é a tradicional, que é passar o dia todo fora, e aí você terceiriza a educação dos seus filhos, né? Você coloca uma babá para ensinar princípios, para ensinar valores. Você coloca no internato, o filho passa o dia todo. Integral, na integral, escola, né? por tempo integral. E eu me lembro que quando nós mudamos para Curitiba, e ali já trabalhando em tempo integral com Doterra, mas não 8 horas por dia com Doterra, uma pessoa perguntou pra gente, e aí, em Curitiba, vocês não têm rede de apoio, vocês vão colocar numa escola integral? E a gente falou, não, porque o sonho da nossa vida foi sempre ter esse tempo com eles. Então, com certeza mudou completamente essa rotina e esse tempo de qualidade, e eles valorizam muito isso. Com certeza, acredito que quando eles forem adolescentes, quando eles forem buscar alguma profissão, eles vão ponderar isso, vão colocar no papel, cara, eu via meus pais trabalhando, mas tendo tempo comigo. E aqui, nesse tipo de emprego, eu vou ter que passar o dia todo fora. Então, é algo que já vai despertar uma curiosidade neles de procurar um negócio que eles também trabalhem de forma inteligente, dedicando o seu tempo, a sua energia em algo que vai trazer um retorno como esse. E o que mais impacta vai ser as gerações futuras. Tanto na cultura do bem-estar, porque hoje nossos filhos, eles não vão, por exemplo, se preocupar em logo buscar um remédio para usar naquela questão da saúde. Então, hoje, meu filho, por exemplo, se ele cai e machuca, ele, mamãe, cadê o óleo? Então, não só para a questão da saúde física, mas também para gerações futuras. Eu vou fazer o quê? Qual vai ser a minha profissão? Então, qual a referência que eles vão ter como pais de influenciar essas crianças no seu futuro para empreender, para trabalhar? Será que eu vou querer trabalhar como CLT, ficar 8 horas diárias no trabalho? Ou eu vou querer ter mais tempo com a minha família? Então, isso, eu sempre penso que a Doterra, ela é uma transformação, realmente, de vida com essência e propósito. Por quê? Porque nós mostramos para os nossos filhos uma cultura diferente, um estilo de vida diferente, e também que vai impactar não só a saúde física, mas também a questão de tudo, financeira, emocional, em vários sentidos. Mentalidade, né? Mentalidade. E esse ponto da mentalidade é importante destacar, né? Que em alguns momentos do nosso negócio, você vai ter que dar um sprint de energia, né? Você vai investir mais energia para você romper aquela barreira e avançar de nível. E eles vão conseguir enxergar que aquilo é algo que vai ser feito por um propósito que vai valer a pena porque tem uma recompensa. Assim, meus pais, eles estão esse mês numa meta, então eles vão estar mais presentes no negócio. Mas aí depois vem, por exemplo, a meta do cruzeiro, como a gente ganhou, né? Ganhamos o cruzeiro e eles vão estar junto. E aí aquilo para eles, a gente sempre falava, filho, papai vai para uma reunião agora, você não quer o cruzeiro? Então beleza, vamos estar junto, eu vou apresentar e esse cruzeiro vai ser pra gente, pra mim, pra você, pra sua mãe, pros seus irmãos. E aí eles já compravam aquela meta. Como? Ajudando, arrumando a casa, né, fazendo algo por um propósito. Então isso foi muito bacana, né? E a gente vê que com esse negócio você desperta isso nas crianças. Fazer algo para que faça valer a pena e mesmo que seja um esforço, é um esforço temporário. Então foi legal fazer isso com eles, né? Foi a primeira vez que a gente comprou uma meta com eles e eles estavam junto com a gente e eu tenho certeza que eles já têm outro pensamento. Eles começaram a ter esse nível de consciência pela recompensa. E o nosso mais velho, que hoje tem 15 anos, ele já tem mesmo uma mentalidade mais empreendedora, porque cresceu vendo isso aí, né? Já são pelo menos 6 anos que a gente empreende com Doterra. Então, nesse nível de consciência, ele pegou esse trabalho e ele fala, né? Eu quero empreender. Não dá mais para ter alguém dizendo quando você vai tirar férias, quanto você deve ganhar. Porque o mercado tradicional é isso. É alguém dizendo quanto você vale, quando você tem direito de sair com a sua família. E aqui você tem essa liberdade. E a liberdade não é uma liberdade inconsequente, né? Sem disciplina, porque também todo negócio vai precisar de disciplina. Eu até vi uma vez no podcast que dizia assim, muitas vezes você tem quando você trabalhava para alguém, você tinha horário para acordar, você tinha compromisso com as suas atividades diárias, e aí depois que virou dono do seu negócio, você quer acordar tarde, você não quer mais trabalhar, tudo é no seu tempo e tudo, mas não funciona assim. Precisa sim ter disciplina e, como o Léo falou, harmonia para gerenciar tudo, mas é completamente diferente do que o mercado tradicional te exige. E para a gente já encerrar, eu quero uma pergunta, chave de ouro, que é qual é a dica que vocês dão para aquelas pessoas que estão assistindo nosso episódio hoje e que elas querem começar um negócio, mas não sabem o que ou como. O que vocês podem falar de sugestões para as pessoas para começar a empreender com algo que tenha baixo investimento ou que tenha uma saúde financeira transformada? E tem muita gente ansiosa, preocupada com o mercado, com as questões econômicas do Brasil. E o que eles podem estar fazendo para ter uma renda extra?
É um ponto importante que eu gosto de falar para as pessoas. Trate o seu negócio como se não fosse um negócio de R$ 755, como é o valor do nosso kit, ou 1.640, como é o valor do kit maior, né? Mas como se fosse algo que pudesse te dar por mês, né? Te pagar por mês um bônus de 30, 40, 50 mil mês. Porque isso vai fazer com que você valorize mais aquilo que você tem na mão. Porque esse modelo de negócio, ele é simples de você fazer, mas também é simples de você não fazer. E você ter uma rotina inegociável. A palavra inegociável ela é super importante para que você faça esse negócio dar certo na sua vida. E você tenha a crença de que ele vai acontecer para você. Então são chaves importantíssimas para você que busca empreender. E eu digo para você, você tem potencial para mudar a sua vida financeira. Não dependa de governo, não dependa das situações externas. Faça com que isso seja algo que vem de dentro para fora, tá bom? E você tem esse potencial de mudar a sua vida, assim. A minha dica e também um convite, eu vou fazer algo mais direcionado para as mulheres, que é o grande público dentro da nossa equipe. Eu acredito que a mulher, sobretudo quando ela já está inserida no mercado tradicional e engravida, tem um filho, dói muito aquela ruptura, porque você passa 6 meses ou 4 meses de licença maternidade em tempo integral. Você vive aquela aproximação e chega o momento da ruptura, que você vai, como eu falei, terceirizar para alguém cuidar, seja algum parente, seja um profissional que você vai pagar para cuidar dos seus. E é importante, aproveitando esse início de ano, você avaliar o que eu tenho feito, de onde eu venho, o que eu venho fazendo, que tipo de resultado isso vai me trazer. Como eu me vejo daqui a 5 anos, você se projetar daqui a 5, daqui a 10 anos, você vê apenas uma melhora na sua vida ou uma transformação na sua vida profissional e familiar. Então, o nosso negócio, ele tem sim um potencial não só de melhora, de te dar uma renda extra, ele tem um potencial de transformação, até chegar a um ponto que você trabalha em tempo parcial e vai chegar ao ponto que você vai poder decidir. Agora eu coloco minha principal energia nesse negócio ou não, eu continuo fazendo as duas coisas. E vai chegar um momento que você vai poder escolher onde você quer trabalhar, não porque você precisa. Pare e pensa, se você não precisasse do dinheiro do seu trabalho, você continuaria fazendo isso tudo naquela mesma intensidade? Então, como Camila falou, um negócio que você tem um baixo investimento, você não precisa de funcionários, você consegue ajustar a sua agenda, porque uma grande barreira das pessoas é eu não tenho tempo, ou então eu não tenho habilidades, eu não sei vender. Todo mundo sabe vender alguma coisa, você vende no seu trabalho, né? Então, às vezes, você acha que você não tem habilidade. Dentro do nosso modelo de negócio, você pode ser treinado para isso. Tem todo um sistema que funciona para te treinar. Ah, eu não tenho tempo. Você não precisa do mesmo tempo que você dedica no tradicional. E com uma linha ascendente, líderes que também estão ali para te dar um suporte, você consegue sim otimizar o seu tempo. Você vai aprender isso. Então, as principais dificuldades hoje, eu não tenho dinheiro para investir nesse negócio. Você sabe que você hoje investe muito mais na sua saúde para começar do que de fato num negócio. Porque hoje o valor de um kit não é nem um ar-condicionado que a gente está aqui nessa sala, por exemplo. Então, avalie esses pontos de forma racional e veja se faz sentido para você. E algo importante também nesse processo é que nesse desenvolvimento de liderança, de pessoas, o que eu percebo que na Duterra é uma empresa que não te deixa sozinha. Você começa um negócio e aí, se você for para o tradicional, e agora? Por onde eu começo? Eu preciso comprar onde, a logística vai ser como, quais são os fornecedores. Na Duterra, não. Então, diferencial, porque você já entra com mentores. Então, quem te cadastrou, ela não é só uma pessoa que vai colocar seu nome no sistema. É o seu mentor que vai estar ali te orientando, tendo agenda com você, pessoal, tanto para começar a desenvolver essas habilidades que você nem sabe que tem. Então, assim, inicialmente eu comecei com esse negócio, nem sabia a Camila que eu era, na verdade. Então, eu até tenho uma frase que você sempre falou para mim. Coloque aqui a tua visão, alcance onde eu estou alcançando para você também alcançar. E em alguns momentos, quando você começa um trabalho, você fica realmente cego. Tu não consegue identificar o que eles falam, que visão é essa de futuro. Que a gente está tão cego realmente no tradicional que você não consegue perceber a dimensão que é essa transformação de vida, de saúde, de bem-estar e também financeira. E aí eu pergunto para vocês, além dessa questão, quais são os suportes que a Duterra te dá para você não andar às escuras? Você tem todo um alinhamento e uma condição de caminhar de forma estratégica.
O primeiro ponto de você se associar a uma empresa é você saber se ela tem um produto forte. A Duterra tem um produto muito forte, ela tem toda a estrutura de ensino para esses produtos. Fora isso, a pessoa com que você se associa, como a Camila falou, vai ser o seu mentor. Essa pessoa ela vai te ensinar a caminhar, a trilhar o caminho do sucesso. É como se você fosse contratado numa empresa e o gerente, o diretor disse assim, você tem que ser o diretor também. Só que você sabe que isso é impossível, né? E nesse modelo de negócio, a pessoa que está junto com você, ela quer que você cresça o máximo possível. Porque aqui existe um negócio do ganha-ganha, né? Então, você vai ter a estrutura da empresa a seu dispor, você vai ter a logística, você vai ter todo o sistema de treinamento, as convenções nacionais, retiro de liderança, você vai ter os seus mentores, você vai ter o sistema de treinamento semanal que você vai poder aprender, todo o material digital. Então, assim, é um negócio que já foi feito para dar certo. Aí, o único fator vai ser você. E a questão de você ter um mentor dentro desse negócio, o bacana é que você sempre vai ter mentores, não só aquela pessoa que Sim. te apresentou a oportunidade, que te convidou para ser um sócio, porque aí quem está começando pode pensar, pode colocar aquela barreira, tá, mas eu não sei nada ainda, como é que eu vou ter, como que eu vou chegar em alguém novo e fazer com que essa pessoa queira abrir uma sociedade comigo, ser um sócio meu, se nem eu sei por onde caminhar? Aí é que tá, você tem vários sócios, vários mentores que você pode escolher, que é o que a gente chama de linha ascendente. Um grupo de pessoas, uma equipe que vai te acolher, que vai te ajudar. Então, hoje nós estamos qualificados ao nível de Blue Diamond, mas quando a gente conheceu a Camila, eu acho que a gente estava começando a nossa jornada com a Duterra. Estávamos no caminho do Premier. A gente ainda não tinha nenhum ano de experiência dentro desse negócio, com essa empresa. A própria empresa ainda não rodava muito bem no Brasil, a gente teve grandes desafios, mas o fato, como o Léo falou, olhar para uma empresa séria e para uma linha ascendente, para uma equipe séria, isso é de fundamental importância. Ainda que você esteja começando no seu negócio e se sinta inexperiente, você tem pessoas ali dispostas a te ajudarem, porque aqui você só cresce de fato transformando a vida das pessoas com essência, com propósito. E hoje, vamos falar de resultado. No trabalho com a Duterra de vocês hoje, mais ou menos quantas pessoas vocês impactam diretamente? Quantas vidas vocês têm realmente feito a diferença? Que não são incontáveis, eu sei, mas, como eu já falei, sou muito grata por todo o processo de caminhada, de mentoria. E quais, assim, pessoas que têm nessa carreira demonstrado realmente esse desenvolvimento? Então, assim, em relação a números, tem como quantificar? Porque quando a gente fala assim muito de forma genérica, você não tem ideia da dimensão do trabalho que vocês fazem no Brasil, não só impactando o Maranhão, mas também todo o Brasil e também no mundo. Então, assim, para que as pessoas possam ver que realmente a vida de vocês, ela tem um impacto direto, de forma mesmo, de fato, quantitativa, não só qualitativa. É bom a gente destacar, né? Uma das coisas que me chama a atenção é que esse negócio ele é algo escalável e duplicável, né? Então você consegue gerar um alcance muito grande. Hoje nós temos mais de 26 mil pessoas na nossa rede de clientes e consultores em mais de 25 países pelo mundo todo, mas as pessoas perguntam, Léo e Cris, vocês fizeram tudo isso? Não, nós conhecemos algumas pessoas que conheciam outras pessoas e o negócio foi expandindo, né? Então hoje nós temos 3 pessoas qualificadas ao mesmo nível que a gente dentro da equipe, o nível de Blue Diamond, nós temos mais de 4 Diamonds na nossa rede também e alguns Platinums, vários Golds, então é um impacto muito forte, né? Você vê assim, milhares de pessoas alcançadas através de uma decisão. Assim como milhares de pessoas podem ser alcançadas em diversos países através da sua decisão de fazer esse negócio de forma profissional. E mudar a sua vida e a vida de outras milhares de pessoas. Maravilha, perfeito. E como o Léo falou, não é diretamente quem a gente impacta, mas quem vai ser impactado através da gente. A própria Camila é uma pessoa que tem impactado milhares de pessoas que a gente sequer imaginou alcançar. E o resultado que ela tem é fruto do impacto. Então, todo resultado, todo sucesso que você tem dentro desse negócio, ele vai estar diretamente ligado à quantidade de vidas que você ajudou a transformar. Agradecer muito a presença de vocês. Foram dicas valiosíssimas. Espero que todos tenham aprendido bastante, se conectado com a gente, tanto que o tema Conexão é essencial. E eu quero compartilhar com vocês também nosso podcast. Vamos ter várias dicas importantes, como empreendedorismo, saúde, família, bem-estar, carreira e liderança. E também compartilhar com mais pessoas. Coloco pra gente também o Instagram de vocês, para todo mundo possa conectar também, conhecer mais sobre a vida de vocês, também sobre essa questão financeira, como é que vocês podem crescer nesse mercado. Onde podemos encontrar vocês nas redes sociais? Meu Instagram é Léo Cerejo, né? @Léo Cerejo, e o Cerejo é Serejo.
E o meu Krishna Cerejo, o nome mais complicado, mas Krysna, Krishna Cerejo. Lá vocês vão encontrar um pouquinho da nossa rotina com a nossa família, o nosso estilo de vida hoje, já desfrutando de resultados com esse negócio e também compartilhando dicas de empreendedorismo quando você ainda estiver na sua fase de transição de carreira. Pessoal, muito obrigada. Espero encontrar vocês no próximo podcast, Conexão Essencial. E vamos ter dicas impressionantes com convidados importantíssimos. Aguardo vocês lá.